Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Dependendo da hora que vocês estão vendo, é essa forma, né? Enfim, eu estou corrigindo aqui a nossa atividade que eu passei para vocês sobre separação de misturas, certo? Daí vocês podem acompanhar pelo YouTube, que eu vou postar no YouTube, estará postado no YouTube. E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo no privado, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão sobre separação de misturas. Ele fala aí da questão do petróleo, barris de petróleo e a quantidade que tem de moléculas contendo carbono, hidrogênio, com diferentes tamanhos. Então, sempre dou uma dica em questões que tem muito texto, vá direto para a pergunta, vá direto para o que a questão quer saber. Então, ó, tudo começa com a separação física, certo? A separação física das peças do quebra-cabeça. Dentre os processos abaixo, qual é utilizado nas refinarias para separar os componentes do petróleo? Então, eu falei sobre petróleo nas aulas sobre separação de misturas, como é que o petróleo é separado, que no caso seria a letra D, certo? A letra D que corresponde à destilação, que a destilação é a utilização, certo, da temperatura de ebulição em diferentes escalas de temperatura, em que você vai separando uma substância da outra pela sua diferença de ebulição, de fervura, ou seja, de passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, o método de separar o petróleo é o que chamamos de destilação. Próxima questão, segunda. Ele fala aqui que em Xangai uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar a bebida, a chamada Sweet Light Rain, enfim, chuva em inglês. Consiste em uma xícara de café sobre a qual é pendurado algodão doce, material rico em sacarose. Sacarose é o açúcar normal, então há um processo em que pega o açúcar normal e transforma no algodão doce. O que passa a impressão de existir uma nuvem pairando sobre o café, conforme ilustrado na imagem. O café quente é então adicionado na xícara e passando um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito. Então, tem alguns dados aqui que você pode levar em consideração. Por exemplo, a temperatura de fusão da sacarose é de 186 graus Celsius. Mas a solubilidade da sacarose, ou seja, a parte em que a sacarose é solubilizada em água, dissolvida em água, a 20 graus Celsius, por exemplo, é 1,97 kg por litro. Então, a essa temperatura, a gente consegue dissolver 1,97 kg por litro de água. Então, basicamente, eu quero saber o seguinte: esse processo em que o algodão doce ele entra em contato com o café, adoçando o café, funciona de que forma? Como é que ele ocorre? Então, a gente tem aí, letra A. A temperatura do café é suficiente para liquefazer a sacarose de algodão, fazendo com que este goteje na forma de sacarose líquida. Não, a liquefazer normalmente tem a ver com gás, certo? Então não tem nada a ver isso aí. O vapor de água que sai do café quente irá condensar na superfície do algodão doce, gotejando de forma de água pura. Não, a gente viu no texto mesmo, fala que o que goteja é uma forma mais adocicada do próprio do algodão doce. Letra C. A sacarose que evapora do café quente condensa na superfície do algodão doce e goteja na forma de uma solução de sacarose em água. Condensa, a sacarose que evapora, nada a ver isso aí, tá certo? Não tem como a sacarose evaporar. Até porque o que evapora é a água, certo? A fumaça do café, a água, passando do estado líquido para o estado gasoso. Letra D. O vapor de água encontra o algodão doce e solubiliza a sacarose que goteja na forma de uma solução de sacarose em água. Então, resposta correta, letra D.
Letra D, tá certo? Vamos lá, questão 3. A questão 3 fala que a técnica de destilação para a produção de bebidas alcoólicas, a parte da fermentação de soluções de açúcares, é descrita desde o século IX, na região onde atualmente encontra-se o país Iraque. Podemos afirmar que a técnica se baseia na diferença de... Então, destilação, eu já tinha falado. O que é destilação? É fervura. Então, quando a gente separa uma substância da outra por temperaturas diferentes de fervura, de ebulição. Então, letra D, certo? Que é a temperatura de ebulição entre dois ou mais componentes. Próxima questão. Quarto. Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre ao se reduzir a pressão. O petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também encontram-se componentes mais densos. Então, a maior dica é isso aqui, ó, componentes mais densos. Tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Então, ele fala o seguinte, a primeira etapa desse beneficiamento é a... Se a gente tem uma situação em que o petróleo é mais leve, tem menos densidade do que a água salgada, do que a areia e a argila, então ele vai tender a ficar na parte superior, enquanto essas outras ficariam na parte inferior. Então a gente tem uma diferença de densidade aí, certo? Então o primeiro processo para separar um do outro nada mais é do que o tempo em que um vai decantar, um vai se aglomerar no fundo e o petróleo na parte superior. Então, letra A, decantação. Tem decantação, certo? Próxima questão, quinta. O chimarrão ou mate é uma bebida característica da cultura gaúcha e compreende uma cuja uma bomba de erva doce moída e água a aproximadamente 70 graus Celsius. A obtenção da bebida ao colocar água quente na erva mate consiste em um processo de... Então, o chimarrão era muito utilizado lá no Rio Grande do Sul pelo pessoal da região, normalmente de descendência europeia, em que existia essa substância, essa erva mate moída e adicionado água a cerca de 70 graus Celsius. Então, a partir disso, é basicamente a preparação de um chá. É um tipo de chá em que a gente utiliza água quente para preparar um chá. Então, ele quer saber qual desses seria a alternativa que representa isso. Como para vocês, existem inúmeros tipos de separação de mistura. Nesse caso, esse chá gaúcho, o chimarrão, nada mais é do que uma extração. A água quente faz com que substâncias presentes na erva mate sejam extraídas dela e dissolvidas, solubilizadas na água. Então, letra A. Vamos lá. Questão 6. Uma mistura contém duas substâncias, água e óleo, foi colocada dentro de um funil de separação e após a agitação obteve-se um sistema conforme a figura a seguir. Então, vocês têm aí uma situação em que tem um funil, certo? Na parte superior existe um líquido, que a gente já dá para perceber que é o óleo, e na parte inferior a água. Por quê? O óleo ele é mais denso. Ele tem tem uma densidade bem menor, então ele vai tender a ficar na parte superior. Já a água, como é mais densa, ela tende a ficar na parte inferior. Assim como os dados que mostram aqui, ó. Então isso aqui considera que a água tem isso de densidade, 1 grama por centímetro cúbico, e o óleo igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, vezes centímetro cúbico, certo? Ele pergunta o seguinte, em relação às duas substâncias que compõem o sistema, posso afirmar que o óleo na parte de cima do o óleo está na parte de cima do funil de separação. Aparentemente correto. Vamos ver as outras. A água está na parte de cima do funil de separação. Não. A mistura é totalmente miscível. O que é miscível? Se mistura. Não.
Elas não estão se misturando. A mistura contém uma fase e dois componentes. Não, possui duas fases e dois componentes. O óleo sairá primeiro ao abrir a torneira. Não, a água vai sair. Então, a alternativa correta é a letra A. O óleo está na parte de cima do funil. Então, questão 7. O chá de camomila pode ser preparado somente com esta planta medicinal ou numa combinação de plantas como erva doce e hortelã. O nome científico da camomila é Matriarcaria recutita, também conhecida vulgarmente como Margassa camomila vulgar, camomila comum, Marcela nobre, Marcela galega ou simplesmente camomila. Ajuda na digestão, acalmar e reduzir a ansiedade são alguns dos benefícios do chá de camomila, que pode ser preparado usando flores secas da planta ou sachês que se compra no supermercado. Quando se prepara chá, despeja-se água quente na xícara e acrescenta o saquinho, que contém a erva. Deixa-se em infusão por 5 minutos. Retira-se o saquinho e adoça-se com açúcar a gosto. O processo de infusão e adição de açúcar sólido são chamados respectivamente de... Então, assim como era o chimarrão, nós temos novamente extração, certo? E no caso do açúcar, a gente vai ter dissolução. Então, letra C. Vamos lá, questão 8. Para extrair líquidos de amostras de madeira, utiliza-se, então, essa é novamente uma técnica de separação não comumente usada ou dita em aulas ou contém nos livros didáticos, mas é um tipo de separação que é chamado de destilação seca, ou seja, a gente pega um material seco, mas que se sabe que no interior dele pode conter substâncias líquidas, que é no caso da madeira. Então, nesse caso, seria a letra D, destilação seca. Vamos lá. Próxima questão. Questão 9. Este quadro registra misturas que foram submetidas aos diversos métodos de separação indicados. Então, tem 1, 2, 3 e 4. Marque a alternativa que corresponde a uma mistura cujo método de separação está indicado está correto. Então, ó, gasolina e água não se separam por filtração. Mistura azeotrópica, destilação fracionada. Não, normalmente uma mistura azeotrópica é uma substância que, quando ela misturar com a outra, as suas temperaturas de ebulição serão muito parecidas. Então, não tem como fazer destilação fracionada. Álcool hidratado, decantação. Não, nada a ver. O álcool não vai separar por meio da decantação, a gente nem vai conseguir visualizar. Então, a única alternativa correta seria areia e sal comum, separado por dissolução fracionada. Ou seja, aí, quando a gente adiciona água nesse sistema aqui, o sal é solubilizado, dissolvido na água e a areia não. Então a gente consegue separar os dois. Então, letra A. Questão 10. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas das precipitações. Nesse sentido, portanto, os sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se uma pressão na câmara de água salgada, a água pura é forçada a passar através de uma membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado, naturalmente, sem a pressão, e seria um processo que a gente chama de osmose, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Mas nesse caso, a água está saindo do meio mais concentrado, ou seja, água salgada, em direção à água doce. Então a gente chama isso de osmose reversa, certo? Letra E. Então, ó, letra E, osmose reversa. Questão 11. Processos distintos foram desenvolvidos para se obter componentes a partir de grande volume de matéria que contenha mais de uma substância. Em geral, esses processos dependem das diferentes propriedades a serem consideradas. Na obtenção de minerais, utiliza-se um desses processos que consiste em passar corrente de água por um sistema composto por sólidos de diferentes densidades.
A flutuação é um dos aspectos fundamentais dessa técnica. Então, o processo usado na obtenção de minérios referidos no texto é denominado. Então, nesse caso aqui era muito utilizado, por exemplo, pegar ouro de rio. Então, a água, o pessoal, de certa forma, pegava pedrinhas do fundo do rio e passava água. As pedras leves eram levadas pela correnteza e as pedras pesadas ficavam no fundo do recipiente, no caso ouro, que é um elemento muito denso. Então, nesse caso, a gente chama de levigação. Então, letra D. Então, letra D, levigação. E questão 12, a última. Ele mostra um esquema aí de extração de um óleo essencial de cascas de laranja, em que a gente tem o seguinte: cascas de laranjas é adicionado éter e elas são e ocorre uma maceração, ou seja, uma trituração dela, e ocorre um primeiro processo. Desse primeiro processo é retirado as cascas e, posteriormente, um sistema homogêneo, que nesse sistema homogêneo separado éter e óleo essencial. Então ele pergunta o seguinte: nos processos 1 e 2 de separação ocorre o quê? Então a gente tem aqui o seguinte inicialmente, a gente tem uma filtração. Por quê? Eu tinha coisas sólidas e tinha um componente líquido. Então a gente separa isso por meio de filtração. Certo? Após a filtração vai para o processo 2, que dá um sistema homogêneo contendo éter e óleo essencial. Sendo que eles têm temperaturas de ebulição diferentes. Então isso a gente vai chamar o processo 2 de destilação. Então, letra E. Filtração e destilação. Então, pessoal, tá aí a resposta das alternativas da atividade. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e desculpe qualquer zoada que tenham ouvido aí. Que é gravando em casa, tudo que vem da rua, do ambiente, e acaba sendo gravado também. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal.